Bom, nós somos a Mapel e estamos trazendo uma solução para vocês em gestão dos documentos, onde a gente propõe a digitalização do que vocês possuem de documentos físicos e o gerenciamento desses documentos dentro da solução, onde a mesma possui inúmeros recursos para a gestão desses documentos. E em cima disso nós vamos apresentar para você a nossa parte institucional entrando dentro da solução que nós estamos propondo para trazer para vocês. Bom, a Mapel é uma empresa de 35 anos no mercado e nós somos uma empresa especializada em soluções tecnológicas para processos de documentos. Estamos sediados em Belo Horizonte, com filiais em Governador Valadares e Ipatinga, e em cima disso, com uma parceria sólida em nível nacional e internacional, tanto em relação aos hardwares, que são nossas multifuncionais, quanto os softwares, que são os softwares de ponta que nós trabalhamos, e a expertise dos nossos profissionais, a gente conquistou o reconhecimento e a confiança do mercado, atendendo a nossos clientes com excelência há mais de 35 anos, onde nós trabalhamos todo o ciclo da gestão da informação, digitalização, impressão, gestão desses documentos, enfim. Seguindo essa linha, nós aqui apresentamos para vocês a nossa missão, a nossa visão e a nossa política de qualidade. A nossa missão é prover produtos e serviços de gestão de documentos com alta tecnologia e excelência, atendendo às necessidades dos nossos clientes, colaboradores, fornecedores, sociedade e meio ambiente, onde a gente trabalha todo o ciclo de tratamento dos resíduos gerados após o processo de uso dos toners da máquina, onde a gente dá o direcionamento para o restante da tinta, a parte plástica, a parte de metal. A gente tem essa consciência nesse sentido. E a nossa visão é ser reconhecida como o melhor provedor de soluções de gestão de documentos no mercado. Dentre isso, a nossa política de qualidade é atender a necessidade dos nossos clientes, monitorando o cumprimento aos requisitos dos sistemas de gestão da qualidade dos nossos clientes, onde a gente busca a melhoria contínua dos nossos processos, atendendo os processos dos nossos clientes e assim superar as expectativas dos mesmos. Seguindo essa linha, então a gente traz para vocês a gestão de processos e documentos, onde a gente vai realizar a consultoria para mapear e modelar os processos, adequando as necessidades dos nossos clientes em projetos de implantação de soluções de SCM. Ou seja, nós propomos a aplicar inteligência na gestão desses documentos, onde a gente ensina a reduzir a impressão, ou seja, os documentos são gerados digitais, disponibilizados digitais, assinados digitalmente, então não preciso mais imprimir isso. Eu vou demonstrar isso na apresentação para vocês. E de contrapartida a gente oferece soluções criativas que permitem a captura de documentos, automação de processos críticos e acesso ao documento a qualquer hora, otimizando os resultados e reduzindo os custos operacionais. Ou seja, aquele processo do usuário ter que ir lá no arquivo físico, localizar aquele monte de papel para achar um documento específico, isso cai por terra uma vez que esse documento está digitalizado. Então o acesso a ele é muito mais simplificado. Se o software é disponibilizado para a internet ou dentro da rede, também a gestão é ágil da recuperação, ou seja, se ele estiver na internet, eu consigo pesquisar de casa esse documento ou qualquer outro local que eu esteja, e se ele está internamente, qualquer computador que eu tenha acesso, eu logo e pesquiso aquele documento sem a necessidade de ir mais ao físico. Então, eu não tenho mais aquele transtorno de procurar aquele monte de caixa de documentos. De contrapartida, a gente consegue automatizar os processos críticos, ou seja, a ferramenta ela tem um recurso que é gestão por processos, que é BPM. Ou seja, os processos críticos que eu tenho hoje dentro da empresa, eu consigo mapear esses processos e colocar dentro da solução. Um exemplo simples, que é entendível a todo mundo, é o processo de compras. Por exemplo, eu como usuário, eu tenho que preencher uma solicitação de compras. Digamos que eu quero comprar 10 canetas, aí eu envio isso por e-mail para o setor de compras, para uma pessoa lá de compras. Essa pessoa vai fazer 3 tomadas de preço, e em cima dessas 3 tomadas de preço ele vai enviar um e-mail para o setor financeiro. O financeiro vai selecionar o melhor preço, vai fazer a compra, aí vai ter que notificar o almoxerifado que vai receber aquela compra, para depois eu entrar em contato com o almoxerifado para eu receber as minhas canetas. Bom, esse é um exemplo, digamos assim, um caminho feliz do processo. Claro que tem as variáveis em relação a isso.
Uma vez que eu tenho esse processo mapeado dentro do sistema, eu preencho um formulário dentro do sistema e dou um OK. A partir daquele momento, a pessoa que for responsável, seja um grupo de usuários ou um usuário, ele vai receber uma notificação, seja por e-mail ou até mesmo no sistema. Está trabalhando ali, chegou um e-mail para ele, acessar o sistema. Aí ele vai acessar o sistema e vai ver que tem uma solicitação de compras. Aí ele vai ver o que está sendo solicitado e qual que é a ação que ele tem que fazer, que vai estar lá para ele, fazer a tomada de preço. Ele vai entrar em contato com o fornecedor, vai fazer a tomada de preço, vai receber os e-mails daquelas propostas ali e vai anexar esses documentos que vieram do e-mail no processo, seguindo a linha, né? Então ele vai colocar os 3 tomadas de preço e vai dar um OK, ou seja, ele fez a parte dele. Dali para frente, ele nem precisa saber o que acontece, mas o que vai acontecer? Vai notificar o financeiro, a pessoa do financeiro ou um grupo de usuários dentro do financeiro vai receber aquela notificação para acessar o sistema e escolher o melhor preço. Escolhendo o melhor preço, vai efetuar a compra, vai fazer os processos de compra onde a gente consegue integrar os sistemas, ou seja, eu dei um OK aqui que vou efetuar a compra, eu consigo alimentar o meu sistema interno, subindo a informação para ele falando que aquele produto já foi adquirido. Consigo trafegar informação entre sistemas sem a complicação de parâmetros que vão e parâmetros que vêm. Dentro da área, o pessoal da TI tem o tráfego é feito através de web services. O pessoal da TI já sabe, já está a par disso. Bom, seguindo essa linha, então o pessoal da compra, do financeiro, fez a compra e fez a parte dele. Automaticamente o sistema também pode notificar ao setor do almoxarifado para que ele fique ciente de que vai chegar um produto para ele. Uma vez que ele chegou o produto, ele pode comparar dentro do sistema com a nota fiscal o que foi adquirido, o que foi solicitado, comparou, verificou, deu um OK, automaticamente o sistema notifica o usuário lá que pediu a caneta que o produto dele chegou, que ele pode retirar no almoxarifado. Quais são os ganhos que eu tenho em relação a isso? Eu tenho o ganho de saber daqui a X anos o que foi feito naquela compra, quem que foi os usuários que efetuaram a compra, qual foi a data que foi feito, qual foi o tempo de execução. Eu tenho a redução de custo de ligação para aqui, ligação para ali, tráfego de e-mail querendo saber, ou seja, o processo ele é todo gerenciado e todo organizado no sentido da gestão dele. Então a ferramenta possibilita essa gestão de documentos, a gestão de processos. Seguindo a linha, então aqui fala, seguindo essa linha da gestão de processos e documentos, a gente consegue customizar o painel das multifuncionais. E qual que é o ganho disso? Hoje como que é feito o processo de digitalização de um documento? Eu venho no painel da multifuncional, clico lá, digitalizar, coloco o documento, e esse documento vai cair numa pastinha em algum computador da rede. Eu tenho que ir lá pegar esse documento e fazer o que eu tenho que fazer com ele, seja mandar por e-mail, o que eu tenho que fazer. Hoje, uma vez com o painel customizado, eu consigo selecionar o documento que eu quero digitalizar, eu consigo buscar essa informação vinda de um banco de dados, ou simplesmente inserindo as informações. Na hora que eu mando digitalizar, esse documento vai para dentro do sistema. Então, com isso, eu tenho a garantia de gestão desse documento. Ele está organizado e futuramente, uma vez que eu queira pesquisar, ele estará lá. Um exemplo simples que a gente utiliza, que vai estar disponível no vídeo sobre o processo da multifuncional, eu passo a matrícula, digamos que o colaborador me trouxe um atestado médico, o que eu tenho que fazer hoje? Tem que pegar esse documento, passar para alguém, essa pessoa tem que pegar esse atestado médico, colocar lá na pastinha do funcionário, fazer as inserções no sistema falando daquele dia que ele faltou e tal, enfim. Aí, como que eu faço isso hoje? Com o painel customizado. Eu venho no painel da multifuncional, coloco a matrícula desse funcionário, ele vai validar as informações, vai trazer o nome, a identidade, o CPF desse funcionário. Posteriormente àquilo, quando eu dou um OK confirmando que os dados são aqueles mesmos, eu seleciono qual documento eu quero digitalizar. Nesse caso eu vou falar que é um contra-cheque, que é um atestado médico. Digitalizo esse atestado médico, automaticamente esse documento vai lá para a pastinha dentro do sistema com os índices para recuperar. No futuro eu posso chegar lá no sistema e falar, eu quero todos os atestados médicos do José da Silva. Ele vai listar todos os atestados médicos do José da Silva. Então o ganho de gestão é muito grande em relação a isso. De contrapartida, como que a gente faz essa gestão desses documentos? A gente tem duas opções, de trabalhar internamente, ou seja, nós colocamos uma equipe, criamos um site de digitalização internamente dentro da instituição, para que os documentos não saiam, questão de documentos com segurança, enfim.
ou de outra forma a gente recebe esses documentos e digitalizamos no nosso site de digitalização. Então a gente trabalha com uma fábrica de digitalização internamente no cliente ou externamente ao cliente. De contrapartida, nós conseguimos colocar a validade jurídica nesses documentos. Como que funciona isso? Digitalizei o documento, apliquei a assinatura digital do usuário que assinou, que digitalizou aquele documento, ou seja, o documento já está lacrado. De contrapartida, a gente trabalha em parceria com inúmeros cartórios Brasil afora. Então, a gente consegue aplicar o RTD, a gente faz o registro desse documento dentro de um cartório. Então, esse documento passa a ter valor jurídico. Esse PDF ele passa a ter valor jurídico. Então, os órgãos federais, municipais, estaduais que me peçam uma cópia daquele documento, eu não tenho mais o porquê de ir até lá o arquivo físico, localizar aquele documento, tirar uma cópia, levar o original e a cópia ao cartório, autenticar aquela cópia e disponibilizar aquela cópia. Eu simplesmente disponibilizo o documento digitalmente assinado por um cartório. Então, se eu tiver que fazer, olha a redução de custo que a gente tem. Se eu tiver que disponibilizar uma cópia desse documento para 10 pessoas, eu vou ter um custo de 10 assinaturas digitais no cartório. Se eu disponibilizo esse documento assinado digitalmente pelo cartório, eu pago apenas uma vez e disponibilizo ele 10 vezes, ou 1000 vezes que seja. O meu custo é apenas uma vez e eu tenho ele para validade perpétua com a assinatura digital de um cartório, onde esse documento fica arquivado uma cópia dentro do cartório. Seguindo essa linha, a gente tem a gestão da impressão. O que a gente faz? A gente identifica em cada cliente a demanda das particularidades para oferecer soluções eficazes na redução do volume de impressão, cópia, agilidade no processo de trabalho e aumento de produtividade. Ou seja, a gente ensina, mesmo sendo uma empresa de outsourcing, a gente ensina a não imprimir mais. A gente ensina a reduzir a impressão. Por que disso? Porque o meu documento ele é gerado digital e eu disponibilizo ele digital. Eu não tenho por que gerar uma cópia daquilo para passar para 20 pessoas, imprimir 20 vezes. Se eu tenho um documento dentro do sistema e essas 20 pessoas têm acesso ao sistema, ele acessa o sistema e vai ver o documento lá. Se ele tiver necessidade de impressão, aí eu vou ver se eu permito ou não fazer aquela impressão. De contrapartida, nós somos responsáveis pela venda, pela assistência técnica e outsourcing, pelo equipamento de impressão e cópia para todos os segmentos do mercado, oferecendo ainda aos nossos clientes a montagem de centrais de produção e controle de documentos. Ou seja, a gente identifica em cada cliente a particularidade e propomos os melhores equipamentos, custo-benefício, para que ele tenha uma gestão da digitalização e impressão desses documentos. A gente cria os birôs de impressão, proporcionando, de acordo com a regra do nosso cliente, o melhor equipamento custo-benefício para que ele consiga gerar ali os papéis, os documentos do dia a dia. Seguindo essa linha, nós trabalhamos também com suprimentos e peças. Então a gente possui nosso estoque próprio, garantia, fornecemos peças originais para todas as multifuncionais impressoras preto e branco e coloridas para todo o território nacional, com atendimento personalizado adequando às necessidades dos nossos clientes. Bom, algo lhe parece familiar? Isso é bem comum no dia a dia quando nós tratamos as questões dos documentos dos nossos clientes. Ou seja, documento com uma organização nada agradável, caixas espalhadas. Uma vez que eu tenho necessidade de recuperar o documento, eu tenho que ir lá localizar um transtorno do dia a dia do meu colaborador. Por exemplo, se o meu colaborador, o custo hora dele operacional é de R$10 e todo dia ele tem que tirar 1 hora para localizar documentos, ele deixa de produzir aqueles R$10 ali que no final da semana gerará R$50, que no final do mês R$200. Claro que não é um valor poupável, mas ele é um valor real, uma vez que o meu colaborador deixa de produzir o que eu preciso. A outra imagem aqui exemplificando é a questão do problema que aconteceu com chuva. Então molhou toda a documentação, tiveram o transtorno todo para regularizar. A menina com a blusa roxa está até levantando a mão falando do problema que ela está tendo. E o resultado ideal é que o documento esteja como na foto central, tudo organizado em caixas box, organizadas e numeradas, e de contrapartida todos esses documentos dentro da solução para a pesquisa. Bom, se fosse fácil assim seria ótimo, né? Chegou, sugou dentro da caixa e já está dentro do sistema, seria perfeito, mas o processo não é bem assim não. O processo constitui em preparar esse documento, onde a gente tira grampo, clipes, fazemos tratamento desses documentos que estão muito velhos,
colamos ele quando necessário com uma fita adesiva específica, que ela no processo de digitalização ela não fica preta. Digitalizamos esses documentos. Após a digitalização, a gente coloca indexação. Por exemplo, um documento pessoal, como que eu recupero esse documento pessoal? Com a matrícula do funcionário, o nome do funcionário, o CPF do funcionário. Então a gente faz em conjunto toda a tipagem documental de todos os documentos necessários para a digitalização, onde a gente identifica os índices desse documento para recuperação posteriormente. Então quando eu digitalizo, eu preciso colocar os índices para recuperar esse documento. De contrapartida, eu faço a validação desse documento que foi digitalizado, ou seja, verifico os dados que foram inseridos e a qualidade do documento e depois disponibilizo para visualização na ferramenta. Aqui é um modelo de um dos softwares que nós trabalhamos, que é um modelo de captura inteligente, onde eu consigo definir um ponto no corpo do documento. Um exemplo, eu digitalizo todo dia o mesmo tipo de nota fiscal, ou mesmos tipos de notas fiscais. Então eu pego o modelo, um parâmetro dentro do corpo do documento, como no quadradinho vermelho aí. Então na hora que ele lê na hora que ele fazer a digitalização, identificar esse quadradinho vermelho, ele vai saber que na posição X é o nome, na posição Y é o valor, na posição H é um outro item específico. Então eu digitalizo e já pega as informações sem a necessidade de inserir as informações no processo de digitalização. Esse é um processo automatizado que a gente faz a identificação de acordo com o tipo de documento. Seguindo o raciocínio, aqui são alguns modelos de documentos que a gente trabalha. Documento todo azul, amarelo, alguns com manchas de café, alguns são formulários, enfim. E como que a gente está habituado a ver algumas digitalizações em comum aí? Como a primeira imagem, fundo preto, imagem torta, destonado, distorcido, mas o resultado final é a imagem à sua direita, onde a gente coloca ela retangular, coloca ela reta e sem essa imagem de fundo preto. Aqui é um outro exemplo também. A primeira imagem é a original, a segunda é a digitalização comum, onde tem toda a pigmentação no fundo, eu não consigo fazer a pesquisa no corpo do documento. E o resultado final que nós sugerimos e fazemos nos nossos scanners é a terceira imagem, onde não tem um fundo pigmentado, a qualidade da imagem está perfeita. Seguindo outra imagem, que é um exemplo da imagem original, colorida, então você consegue ver que ela tem um degradê, tanto em cima quanto embaixo. Se a digitalização é feita num scanner sem uma qualidade profissional, a imagem ela perde o degradê embaixo e tanto em cima. Então, se eu tenho que recuperar informações nesses espaços, eu perco essa informação. O resultado final dos nossos scanners, no processo de digitalização, aplicando as regras que a gente faz, tem um recurso dentro do scanner que é Virtual VRS, Virtual Rescan, ou seja, eu digitalizo o documento e ele é redigitalizado dentro do software e diminui o tamanho desse documento. Então, além de compactá-lo, eu consigo aprimorar a qualidade dele. Então, se eu tenho que procurar uma informação na área que está degradê, eu vou recuperar essa informação com a qualidade da digitalização. Seguindo aqui, como eu havia falado, a gente consegue customizar o painel das multifuncionais, uma vez que a gente cria, de acordo com a regra de negócio, os tipos de documento no painel das multifuncionais. Ou seja, eu tenho uma multifuncional no RH, eu vou colocar os documentos de RH. Tem no financeiro, documentos de financeiro. Então, quando o documento surge, eu já consigo digitalizar esse documento e colocá-lo dentro do software. De contrapartida, eu consigo aplicar a temporalidade. Se eu não preciso daquele documento, eu simplesmente descarto. Então, eu não gero mais papel. Eu não arquivo mais papel. Uma vez, lembrando que tem a questão da temporalidade, se eu tenho que guardar ou não aquele documento. Então, aqui o exemplo constitui em selecionar o grupo de documentos, ou seja, selecionei o grupo de documentos. Para esse grupo vai me listar quais documentos que esse grupo possui, selecionei o documento. Aqui eu insiro informação para recuperar esse documento. Então colocaria um ano, um caractere descrevendo o volume desse documento. Enfim, são os índices para eu recuperar esse documento. Então preciso inserir os índices desse documento. De contrapartida, ele faz a digitalização e posteriormente eu disponibilizo no nosso software de visualização, onde eu consigo fazer a gestão desses processos, onde eu consigo gerenciar o conteúdo, ou seja, o sistema armazena qualquer tipo de extensão de arquivo. Eu consigo fazer a gestão dos arquivos físicos, onde eu consigo simular a estrutura
física que eu tenho dentro do sistema e assim falar onde aquele documento vai estar. Por exemplo, eu simulo dentro do sistema que eu tenho o armário, eu tenho a sala 01, dentro da sala 01 eu tenho 5 armários, dentro de cada armário eu tenho 4 prateleiras e dentro de cada prateleira eu tenho um número específico de caixa box. Então, quando eu digitalizo o documento e faço a processo de configuração, eu consigo falar que aquele documento está na sala 01, no armário 3, na prateleira 4, na caixa box 5, e eu consigo recuperar ele. Consigo fazer a integração entre sistemas de ERP e CRM, dos principais sistemas de ponta do mercado, como TOTOS, enfim, eu consigo fazer toda essa questão. Então, isso é um apanhado geral da solução que nós propomos para vocês.